De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar do crescimento da Europa a duas velocidades. À conversa nesta reunião, António Goxa Soares, Rui Leão Martinho, João Trigo da Rosa e Franklin Alves. João Trigo da Rosa, o tema das exportações agora, esta semana não se tem falado de outra coisa. Parece que é o único reduto, os parceiros sociais dizem que não, e há pouco, antes do intervalo, falávamos da questão do crescimento das receitas, mas falta o lado da despesa. Inclusive hoje sai uma notícia no Económico que dá conta de que se terá sido usado parte que era supostamente para a poupança para pagar salários da função pública no ano que passou. O que deixa um mau indício sobre como é que foi cumprida a execução do ano que passou. Portanto, janeiro... Pois, vamos lá ver, a execução tem dois lados. Um é o lado da receita e o outro é o lado da despesa. Do lado da receita, aparentemente, as coisas estão a correr bem. Do lado da despesa é que eu acho que é o esforço maior que tem que ser feito, porque a receita depois há um limite a partir do qual é difícil pedir à economia e aos contribuintes que continuem a pagar mais. Portanto, o esforço grande tem que ser feito do lado da despesa. Mas deixe-me voltar ao tema das exportações, que eu acho que é um tema fundamental, porque o nosso reequilíbrio só se consegue via uma economia que esteja em crescimento, e para crescer é preciso exportar. E voltando aqui ao tema da Alemanha, a Alemanha acho que é um bom exemplo daquilo que Portugal deve tentar fazer, obviamente não copiar, porque temos as nossas situações específicas, mas é um exemplo interessante. Há bocadinho o Rui Leão Martinho referiu um tema ao nível das empresas alemãs que eu acho que é importante, que é haver uma visão estratégica a nível empresarial e concertada entre o trabalho, as comissões de trabalhadores e os empresários. E isso permite às empresas alemãs estarem sempre em processos de melhoria contínua, que resulta de uma visão de gestão partilhada entre os vários atores. E essa é a estratégia da Alemanha. A Alemanha cresce em termos de exportações, não porque haja alguém a nível central que definiu uma política industrial para a Alemanha. Não foi isso que se passou. São as empresas, com o seu trabalho, digamos, de formigas no dia-a-dia, conseguem estar sempre num processo de evolução. A Alemanha até não é uma economia muito inovadora, contrariamente a alguns setores da economia alemã, a economia americana, como é o caso da Califórnia, onde vem a grande inovação. Portanto, a Alemanha faz uma inovação do tipo incremental, mas para fazer este tipo de inovação e este tipo de melhoria é preciso haver a tal concertação social dentro da empresa. E hoje as empresas alemãs têm atuações de nicho em mercados, como já falámos, da China, etc., que são empresas que a maior parte de nós nem conhecemos, estão em áreas nem muito interessantes ou muito sexys, como as ferramentas para vários fins industriais, mas nessas áreas de nicho são líderes mundiais. Ora, eu acho que as empresas portuguesas, face à dimensão da nossa economia, também têm que ter este tipo de atuação. E temos setores, como seja o caso, já temos vindo a falar, até setores tradicionais como o calçado, a cortiça e outros setores, onde temos que ter este tipo de postura. Mas isso obriga também que haja, digamos, um ambiente, digamos, social que permita essa visão estratégica e de melhoria. Esta abertura é concebível com a mentalidade do empresariado português? Eu acho que sim, até porque, se nós fizermos uma análise um pouco mais detalhada, temos que perceber uma coisa ao todo do país, não é? Agora, se depois dissecarmos as várias áreas de atividade, a percepção que eu tenho, e não sei se alguém alguma vez fez um estudo disso, que foi uma análise de produtividade setorial, isto é, entre os vários setores, o Estado por si não gera produtividade, tanto quanto, enfim, em termos de contas públicas, a despesa do Estado é equivalente à receita gerada do ponto de vista contabilístico e, portanto, não há aí valor acrescentado. Portanto, quanto mais o Estado pesa, mais dilui a competitividade global do país. Penso que é assim em termos de contas públicas, confesso que já não estou muito atualizado nessas matérias. Mas, daquilo que eu fui vendo ao longo dos anos, eu julgo que há setores empresariais, nomeadamente atividades para a exportação, que são altamente competitivos. Nós temos setores que têm rentabilidades comparáveis às do exterior, por exemplo, na área do retalho, na área da indústria, por exemplo, dos moldes, na indústria do calçado em alguns setores. Há uns anos eu visitei uma fábrica de torneiras ali na Marinha Grande, que era até de uma multinacional alemã. A unidade portuguesa era a mais rentável de todo o network. Portanto, há setores que têm uma enorme competitividade e aí eu penso que até a lógica de cooperação entre os trabalhadores e os empresários e a perspectiva de considerar essa unidade empresarial como um todo económico que beneficia todos, não é? Já é vista assim.
O que eu penso é que há um outro conjunto de setores que ainda têm todas as maletas do passado, em que a componente tradicional dos sindicatos, na sua visão mais retrógrada e reacionária, porque eu acho que é assim que tem que ser dita, é predominante. Quer dizer, quando nós temos estas greves, por exemplo, no setor dos transportes, como durante estas semanas, estamos a falar de áreas que, de facto, são dominadas pelo Estado diretamente ou por via de empresas públicas, que todas elas têm déficits gigantescos. E quando se fazem as greves, nem são greves para prejudicar o capitalista. Quem sai prejudicado é o coitado do trabalhador ou do português que não tem dinheiro para comprar um carro ou para andar de carro e que fica em casa porque não tem um comboio. Portanto, eu acho que o país tem duas realidades bem distintas. Quer dizer, tem uma realidade dinâmica que depois é atrofiada de alguma maneira por uma outra realidade que pesa excessivamente, que é a zona da não competitividade e, se quiser, até da destruição de valor. Ou seja, porque é que o modelo da Alta Europa, que é aceito pelos sindicatos na Alta Europa, não é aceito noutros sítios? Quer dizer, qual é a razão? É só porque é a Alta Europa, mas o modelo da Alta Europa é um modelo aplicável noutras circunstâncias, que é uma gestão dinâmica da capacidade... E é um exemplo da cultura alemã, digamos, aplicada em Portugal. É perceber que há uma procura que oscila e os trabalhadores estão modelo. disponíveis. Não é? António Costa Soares, que outros bons exemplos nestas matérias da Alemanha, pegando no caso específico, poderíamos reportar para Portugal? Encaixa-se, obviamente, na nossa realidade, como Diz dizia. logo o contexto político. Eu acho que Isso é outra bom, dimensão, não é? é bom que nós nos recordemos que este boom que a Alemanha agora está a ter em termos de recuperação económica é permitido por um trabalho de casa que a Alemanha fez a partir da viragem do século. Bom, esse trabalho de casa, curiosamente, foi preparado por um governo de esquerda. Era um governo de uma aliança entre o Partido Social Democrata alemão e o Partido dos Verdes alemão. Bom, isso equivaleria, em termos do nosso xadrez político, uma aliança possível entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, porque os verdes alemães vêm do radicalismo político dos anos 70, o Joschka Fischer exatamente, era um líder das manifestações de rua, era tipicamente da esquerda extraparlamentar e que depois entrou gradualmente nos parlamentos dos Landers e depois passou a um partido nacional e na hora de assumir responsabilidades disse, bom, os partidos são para exercer o poder, não são para ser eternos contra poderes. Assumiram e fizeram aquilo que até Portugal esteve associado, que foi cumprir os objetivos da chamada Agenda 2000, que visava transformar a Europa, em 2010, na maior economia do mundo. Bom, a Europa não foi, nem nunca será, mas a Alemanha fez o seu trabalho de casa. O que é curioso é que fez o seu trabalho de casa com uma coligação o mais à esquerda que a Alemanha teve na sua história política. Bom, isso também nos leva a pensar se em Portugal os partidos políticos, a classe política em geral, está suficientemente madura para assumir responsabilidades a esse nível. Bom, quais é que foram as grandes questões que a Alemanha fez nessa altura? E na sua opinião, está? Eu penso que é consensual entre todos nós dizer que não está. Porque logo a seguir este governo, que dura até 2005, vem um outro governo de unidade nacional, que é aquilo que nós chamamos um centrão, que foi um governo do Partido Social Democrata com o Partido Democrata Cristão da Sra. Merkel. E esse governo assegurou que as condições das reformas que tinham sido lançadas pelo Executivo de esquerda, portanto, verde-vermelho, não é? Ou seja, entre o Partido dos Verdes e o Partido Social Democrata, pudessem ser proteladas. E agora o que a Sra. Merkel está a fazer é estar a cavalgar essa onda que foi preparada por um grande consenso nacional. Neste momento. Bom, o que eu lhe perguntaria era se em Portugal, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Socialista têm condições para acordar um governo onde lancem um conjunto de reformas nos quais o país está comprometido perante o exterior, ou se o próprio partido da oposição, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, têm condições para se entenderem sobre o que quer que seja, porque eles só se entendem quando há uma cimeira em Bruxelas e a Sra. Merkel telefona ao líder do PSD e o Primeiro-Ministro é brifado em direto em Bruxelas, porque por motivações internas e por questões de consciência nacional, ou seja, por imperativos de Estado, política de Estado, de postura do Estado, os nossos partidos, de facto, têm uma motivação para se entender que é próxima do zero, porque eles estão sempre muito preocupados com as questões paroquiais do seu backyard, ou seja, daquilo que se passa no seu quintal e de estratégias de poder de curto prazo. Portanto, essa é a primeira questão. Depois isso leva-nos a uma segunda questão que o Dr. Franklin Alves colocou agora, que é o consenso social sobre as medidas a adotar. Bom, essas medidas que foram adotadas na Alemanha levaram, por exemplo, a uma deflação de custos. É essa deflação de custos que
depois permite à Alemanha ter este crescimento, forte que está a beneficiar agora. Porque a Alemanha tinha um problema de competitividade e isso levou a que tivesse que haver uma redução de custos. Nós, em Portugal, fizemos uma redução de custos forçada para o setor público. Estaremos a fazer essa redução de custos também para o setor privado. Portanto, são questões desta natureza que a Alemanha foi capaz de fazer e que agora, de alguma forma, está a tentar impor aos outros países. Mas essas questões, no fundo, a Alemanha também as fez porque tinha assumido um compromisso no âmbito da União Europeia na chamada Agenda 2000. Portugal pavoneou-se em 2000 como um dos grandes êxitos da sua presidência ter lançado a Agenda 2000, mas depois não foi capaz de cumprir. E tivemos todo o arco dos partidos do poder nesta década, que é a chamada década perdida, mas que não foi capaz de cumprir isso. E agora que consequências é que tem a imposição, se vier a concretizar, de algumas regras que vão ser definidas pela agenda da Alemanha? Bom, isso também depende de como essas posições entrarem, porque se elas entrarem, como a senhora Merkel, deixe-me só fazer aqui um parênteses, a senhora Merkel tem um problema muito grande na Alemanha, que é um problema da Alemanha em geral, que é a relação entre os Länder e o poder central. E isso traduz numa questão que a Alemanha está a colocar há 20 anos na agenda da União Europeia, que é o problema das competências. A Alemanha, e por pressão dos Länder, teme que a União Europeia seja um povo que exproprie a nação alemã das suas competências tradicionais. Essa questão na Alemanha é sempre suscitada pelos Länder. Bom, a senhora Merkel está sempre a falar nisso e isso passa menos no discurso que ela faz sobre o euro. Mas ela agora o que disse na semana passada, antes do Conselho Europeu, é que a Alemanha tem esse pacto para a competitividade, mas que esse pacto que ela quer impor aos países do euro é para ser operado não dentro das instituições europeias, mas é para ser operado dentro do chamado método aberto de coordenação. Ora, isso é uma das retorno à subsidiariedade que se falava há uns anos atrás. É pré-subsidiariedade, ou seja, é porque aquilo não entra sequer para a União Europeia. Ora, se a Alemanha quer impor isso através do método aberto de coordenação, eu, enfim, modestamente, permitir-me chamar a atenção que nós já tentámos fazer isso através da agenda europeia e só a Alemanha e os países nórdicos é que cumpriram, nem sequer a França. E, portanto, não é de esperar que, se essa for a moeda de troca que a Alemanha exija, que estes países da periferia e mesmo a França, com, digamos, uma tradição de tensão social completamente diferente dos países, digamos, do mundo protestante, em que tem uma ética distinta e muito mais consensualizada, isso consiga ser adotado.